Bora lá, então. Quarta pergunta. Qual sua visão sobre a teologia do domínio? A igreja deve ser soberana sobre todas as áreas de influência no mundo? Qual é a relação desta afirmação comparada aos textos de Mateus 16, 18, 20, Efésios 3, 10 e Efésios 6, 12? Veja bem, quando a gente fala sobre a teologia do domínio, a ideia é que a igreja tem que influenciar política, Estado, município, departamento público. Jesus nunca quis esse tipo de influência da igreja. Veja bem, isso não era projeto de Jesus, de influenciar política, porque igreja e Estado podem conviver no mesmo ambiente, mas a igreja dentro do Estado, o Estado dentro da igreja, não dá certo. Nunca deu. O que está acontecendo? Nós estamos politizando o evangelho, politizando a igreja, fazendo de tudo para depender de um dinheiro que às vezes não é limpo, não é honesto, para benefício da igreja. Estamos criando uma bancada evangélica. Por que nós queremos uma bancada evangélica? Para que nós, a igreja, sejamos beneficiados. Veja bem, e a política não é para beneficiar um grupo, a política é para beneficiar um povo. Olhe bem a diferença. Então, a ideia da igreja dominar o mundo, isso é errado. Essa teologia do domínio, não concordo, não tem respaldo bíblico, mesmo porque os textos que você leu está falando de principados e potestades, que são demônios que não descem aqui. Eles estão em cima. É contra ele que nós guerreamos. Então, a política guerreia contra os homens aqui. A igreja não guerreia contra o homem aqui. A nossa guerra é para cima. Então, quando eu falo sobre domínio, esse negócio de alcançar território, a igreja é para influenciar mundo espiritual, a igreja é para pregar evangelho no poder, para transformar vidas, e se ausentar de política e querer favor humano. Por quê? A igreja parou de orar por quê? A igreja parou de orar porque nós temos os políticos que nos defendem. A igreja parou de orar por quê? Porque nós temos um representante. E aí o que acontece? Nós estamos fazendo dos nossos políticos mais poderosos do que o nosso Jesus Cristo, do que o nosso Deus. Então Deus é tão poderoso que ninguém pode tocar na igreja. As pessoas perguntaram para mim, por que então a igreja sofreu? Porque nós abandonamos o Deus da igreja. Nós não aceitamos que o dono tomasse conta dela e entregamos na mão de homens, achando que eles podem resolver. Quando queremos recursos, Deus diz assim, ó, o ouro e a prata são meus, mas nós corremos para ele. Para quê? Para fazer favor e aliança. O mundo espiritual não pode fazer aliança. O mundo espiritual, a aliança é com Deus. A nossa aliança é com o Senhor. Pastor, mas precisa ter a política? Precisa, mas a teologia do domínio não pode caber na igreja. Esse negócio de soberana em todas... A igreja nunca foi soberana. Soberano é Deus. Acima do homem, soberano é a palavra. A igreja não é soberana. A igreja é noiva. A igreja é composta de servo. Tem um que é soberano. Então, esse negócio de soberania da igreja, criou-se tronos, criou-se senhores feudais dela, para trazer a ideia de uma igreja soberana. Ela não é soberana. Soberano é Deus. Então, a igreja não foi para conquistar terras. A igreja foi para conquistar almas. É diferente, indivíduos. Mas esse domínio que é, a igreja tem que ter o melhor terreno, o maior templo, até os templos. Agora, uma luta para a igreja não pagar imposto. Se funciona como... isso vai arder demais. Ela tem CNPJ porque ela é uma empresa, organização, e toda organização constituída precisa pagar os seus impostos. Nós precisamos criar vergonha na cara e ser, no mínimo, honesto. Como é que a gente quer ter água, quer ter luz, quer ter frente asfaltada, quer ter um prédio construído, não queremos pagar imposto? E Jesus disse, dai a César o que é de César. Então, se ela é uma empresa, ela está entrando por esse negócio de domínio, quem tem que dominar nela é o homem mesmo. Então, vai ficar tudo com o homem. Quando a igreja acordar para a vida e entender que ela tem verdadeiramente um dono, ela vai parar de querer conquistar espaço em lugares de destaque. Não, nós não precisamos disso. Nós precisamos apenas ser a igreja como ela é e acabou. Nós não precisamos nem de recursos. Nós não precisamos de recursos, sabia? Nós precisamos de voz, joelho e Bíblia. Isso é o suficiente, mais nada. Nada de exceção. O nosso domínio é outro.
Quando ofereceram para Jesus os guardas, se o meu reino fosse desse século aqui, mas o meu reino é de outro, se eu quiser, eu rogo ao Pai, ele manda uma legião, 12 legiões de anjos aqui. 12 miríades. Ele manda para cá agora, mas é outro. Então, a ideia dele, olha o que ele diz, não ajunteis tesouro na terra, aonde os ladrões minam e roubam, mas ajuntais tesouro no céu. Então, essa teologia do domínio tem feito a igreja virar, na verdade, uma Babilônia, cheio de crentes pagãos lá dentro, cheio de crente pagão, e nessa Babilônia constituída fizemos da igreja, igreja que só tem rico e igreja que só tem pobre, quando na verdade a igualdade da igreja se desfez. Por que é esse negócio? O que o rico pode fazer, o pobre não pode. Que igreja é essa? Que negócio é esse que é pecado para um e não é para outro? Isso aí é a questão do domínio, é a igreja voltando a ser Estado novamente, e com essa questão da igreja ser Estado, a frieza está tomando conta, nem culto não tem mais, tem reunião social, para a gente rever irmãos, vender carro, ver álbum de fotografia, fazer uma apresentação de uma roupa nova, mas nós estamos longe da realidade de culto faz muito tempo. Uau, estamos só na quarta pergunta, hein? Pastor, e eu vejo também essa questão aí do domínio, que o crente, onde ele deve dominar, ele não quer dominar. Porque para dominar nas regiões celestiais, ele precisa de primeira coisa, caráter. Pode ler Bíblia, pode orar, pode jejuar, mas se ele não tiver caráter, nada disso vai adiantar. Olhe bem, quando você fala sobre domínio, é uma coisa verdadeira. Eu preciso de Deus para dominar aqui? Eu não preciso. Eu sou homem natural, o homem natural domina as coisas naturais. Mas quando Paulo escreve aos Efésios, capítulo 6, quando ele fala das armaduras, todo mundo diz que ali é poder, não tem nada a ver com poder. Caráter. Caráter puro, coloca o cinto da verdade, a primeira arma. Se o cara mente, tem cinto da verdade nenhum. Não tem. Aí pega a coraça da justiça e apoia no cinto da verdade. Uma ligada na outra. Uma ligada na outra. Aí faz o seguinte, agora pega o capacete da salvação e apoia na justiça, que o que sustenta ela é a verdade. Olha bem que coisa interessante. Então, a nossa vida é pautada na verdade. Por que isso? Porque se tem uma coisa que o diabo gosta, é de alguém que mente. Ele gosta demais. É filho dele. Ele gosta. Dele. Então, o que o homem... Deus não tinha no Éden plano de salvação. Deus tinha no Éden plano de domínio. Sim. O homem peca e mentiu para Deus ainda, Deus desculpa, e quem é bom em desculpa não é bom em mais nada, ele acaba errando, perdeu o domínio, passou a ser dominado. Quando Jesus vem, ele não vem fazer outra coisa a não restabelecer da gente o domínio novamente. E o diabo tenta oferecer para ele no deserto. Tudo isso eu vou te dar. Fica quieto, já é meu, filho. Eu que vou catar no céu daqui a pouco. Então, essas teologias são ruins demais. Nós, os crentes, estamos esquecendo que a nossa área é outra. A nossa área é espiritual, nós estamos além daqui, entendeu? Aí a gente fica, não, é porque nada nessa terra vai acontecer sem a permissão de Deus, nada. Até o ímpio está na mão dele para cumprir um propósito aqui. Então, eu não vou nem questionar nada disso. As pessoas querem impor que a igreja precisa estar na faculdade. Não precisa estar. A igreja precisa estar em todos os cantos da terra. Ela precisa estar. Com caráter. Caráter e verdade. Não adianta pregar que é sacrilégio e que é pecado e comete sacrilégio. Fala para não roubar e rouba. Fala para não adulterar e adultera. As pessoas olham para nós e falam, para ser desse jeito, eu sou do jeito que eu sou. Caráter. Exatamente. Está faltando caráter para a igreja. Só isso. E voltar para a teologia para entender quem é Deus. Entendendo quem é Deus, vai entender quem manda na igreja. E quem manda na igreja tem os recursos. Acabou. Mas você quer pagar o preço? Você quer pagar o preço em oração, pastor? Porque é o seguinte, quero fazer um adendo aqui. Tem uma passagem que eu amo de Davi, que ele está indo para uma batalha, eu acho que é Reis 11 ou 14, eu não lembro. Primeira Reis 11 ou 14, eu não lembro agora. Ele está indo para uma batalha e Deus fala, amigão, ali não dá para você. Fica aqui e espera. A hora que você ouvir o som do estrondo ali em cima da copa das amoreiras, depois disso você vai.
Porque é eu quem vou guerrear por você. Você pode ter seus valentes, você pode ter o que você quiser aqui, mas contra aquele exército você não dá conta. Deixa, eu vou primeiro. A Bíblia não fala quanto tempo Davi esperou, pastor. Não. Se foi um dia, se foi uma Não hora, fala. se foi Não. um ano, só fala o seguinte: e ouvindo Davi o estrondo das carruagens na Copa das Amoreiras, ele foi. Quando chegou lá, não tinha mais nada. Não O tinha. problema do cristão hoje é que ele pede algo para Deus hoje, mas não espera. E Davi disse uma coisa interessante nesse texto, para consolar os soldados. Não sabeis vós que Ramote de Gileade é nossa? Ó, Ramote, cidade, Gileade, altura. Sim. Ele estava dizendo, vocês não sabem que a cidade da altura já é nossa? Então, o que Davi está dizendo, não precisa conquistar nada aqui, nós já temos uma cidade nas alturas conquistadas, já é nossa por direito, para acalmar o coração deles. E depois eles vão em guerreia. Mas se Deus não for na frente, não adianta. Se Deus não entrar com providência, você pode se espernear aí à vontade, não vai acontecer nada. Pode ir até atrás de político, né, pastor? Pode ir. Se ele fechar a porta e não abrir, não tem quem abra, filho. Não abre.